nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar os meus irmãos, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração Graça e paz da parte de Jesus, meus queridos irmãos e irmãs. Que prazer estarmos reunidos mais uma vez. Você que está conectado conosco, seja muito bem-vindo. Este é o canal da Igreja Batista Central de Taguatinga. Aqui nós temos conteúdos que com certeza vão abençoar a sua vida. Você é mais do que convidado a participar conosco das nossas celebrações, acompanhando as nossas transmissões aqui pelo nosso canal, interagindo conosco através
do chat, através das nossas redes sociais, do nosso número do WhatsApp, da nossa página do Facebook, do nosso perfil no Instagram. Nos procure nestas plataformas e nós teremos toda a alegria em interagir com você. Hoje, dia 26 de fevereiro, estamos perto, está chegando o nosso retiro espiritual. Neste sábado, meus queridos irmãos, nós vamos viver, a partir deste sábado, dias maravilhosos, dias extraordinários, dias que com certeza vão ficar marcados na nossa memória, no nosso coração, dias de alegria, de comunhão, de congraçamento. Vamos brincar bastante, vamos ter atividades esportivas, vamos ter jogos, vamos ter muitas conversas, mas vamos ter também edificação na palavra de Deus, vamos ter tempo de oração, tempo de quebrantamento na presença do Senhor. Nós queremos sair deste retiro cheios do Santo Espírito de Deus e queremos convidar você a participar conosco. Quero lembrar que no próximo domingo, excepcionalmente, no dia 2 de março, domingo que vem, nós não teremos celebrações presenciais aqui em nosso templo. Teremos apenas lá no retiro. Então, se você não está inscrito no nosso retiro, se você não poderá no domingo estar conosco no sistema de Day Use, se você não poderá participar no domingo conosco, você é convidado, ainda há vagas para o Day Use. Mas se você não poderá estar conosco no domingo, você é convidado a participar conosco através da transmissão. Nós iremos transmitir os cultos de domingo a partir do nosso retiro. Estaremos lá no retiro, cultuando ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus, e de lá vamos transmitir os cultos pelo nosso canal aqui do YouTube. E nós não teremos programações presenciais aqui em nosso templo. Por isso, anote na sua agenda, porque o nosso templo no próximo domingo, conhecido como Domingo de Carnaval, estará fechado e nós estaremos reunidos lá no retiro. Que Deus então abençoe as nossas vidas. Aliás, eu vim hoje com esta camiseta aqui, porque é a camiseta do retiro do ano passado. Para que você que participou possa se lembrar um pouquinho, né? O ano passado falamos sobre o tema, que foi inclusive o tema do retiro, foi o tema do ano também. Evangelize, a alegria de cumprir o chamado. E nós vivemos também dias maravilhosos, pensando sobre o nosso chamado. Esse ano a gente continua pensando sobre isso, sobre o chamado que cada um de nós tem em Cristo Jesus. E eu vim com essa camisa também para animar você. Se você ainda não adquiriu a sua camisa do retiro, para que você possa fazer também e você possa ter a alegria de ter uma camiseta linda para guardar como recordação por participar do nosso retiro espiritual. Neste ano, o tema do retiro é o seguinte: a fé começa em casa. Como eu disse, nós queremos dar continuidade sobre o que temos pensado desde o ano passado, acerca da alegria de cumprirmos o nosso chamado em Cristo. E a ênfase deste ano para o nosso tema é sobre o ensino. Ensine, a alegria de cumprir o chamado é o tema que vai nos acompanhar como igreja ao longo do ano, ao longo de 2025. Mas no retiro nós vamos pensar sobre a fé que inicia na nossa casa. Se nós queremos ensinar o Evangelho às pessoas que estão ao nosso redor, se queremos ensinar o Evangelho aos nossos familiares, às pessoas do nosso círculo de relacionamentos, amigos, colegas, nós precisamos iniciar dentro da nossa casa. As bases da fé começam em casa. E nós queremos convidar você a pensar sobre isso nesses dias. O texto base para a nossa caminhada no retiro, para as nossas reflexões, é o texto de Provérbios, capítulo 24, versículo 3, na nova versão transformadora, que diz: com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. Com sabedoria
se constrói a casa e com entendimento ela se fortalece. Essa é a divisa do nosso retiro. Sobre isso que nós queremos pensar nesses dias. A sabedoria que vem do alto, que vem da parte de Deus e que é derramada em nossos corações. Vamos orar, queridos, pedir ao Senhor que nos conduza nesse tempo, que mais uma vez fale ao nosso coração. Ó Deus, querido, Deus bendito, como é bom estar na Tua presença. Nós queremos santificar o Teu nome, nós queremos Te exaltar, queremos Te bendizer. Queremos também Te agradecer pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar na Tua presença, de buscar a Tua face, de nos reunirmos em um só nome, o Teu nome, como um só corpo, em uma só fé, em um só Espírito, para glorificar, exaltar e buscar a presença do Senhor. Quero pedir a Deus que o Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo, possa visitar a cada um de nós, cada uma das pessoas que interage conosco nesse tempo de celebração, de casa, do escritório, de outros lugares onde estão, acompanhando, assistindo, ouvindo a transmissão, que o Teu Espírito possa alcançar a cada um e que a Tua palavra possa gerar transformação e edificação a nós. Fala conosco, Pai, nós Te pedimos, orando no nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 1. Vamos ler entre os versos 1 e 5. 2 Timóteo, capítulo 1, versos de 1 a 5. 2 Timóteo, capítulo 1, versos de 1 a 5. Nós queremos encorajar você a que possa encaminhar este link para outras pessoas, a fim de que mais vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Depois que passar esta celebração, se Deus falar com você pela sua palavra, se você for edificado nesse tempo, por aquilo que nós iremos compartilhar, então faça este compromisso com o Senhor, encaminhe o link dessa transmissão para seus contatos, para seus familiares, seus amigos, para que outras pessoas sejam também abençoadas, como nós cremos, todos nós seremos diante do Senhor. Nós lemos então assim na palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Amém. Que a palavra de Deus encontre lugar em nosso coração. Timóteo, meus queridos irmãos, é muito conhecido como discípulo de Paulo, discípulo do apóstolo Paulo. Paulo, inclusive, o chama como filho na fé. A primeira carta que Paulo escreve a este jovem pastor, é assim que ele se refere. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 2, Timóteo é identificado como filho na fé de Paulo. Acontece que além desta grande referência de paternidade espiritual que Timóteo possuía, ele já tinha outras referências de paternidade, ou melhor dizendo, maternidade espiritual na sua vida, porque a sua herança, o seu legado familiar lhe era muito precioso, lhe era muito valioso.
Eunice e Lloyd, mãe e avó de Timóteo, pelas próprias palavras do apóstolo Paulo no texto que nós acabamos de ler, conferiram a ele um legado espiritual muito importante. Como nós devemos fazer com as pessoas que estão dentro da nossa casa. Nós somos chamados a cuidar da vida espiritual dos nossos filhos, para aqueles que os têm, mesmo dos nossos netos, também dos nossos cônjuges. Nós somos chamados a compartilhar a fé com as pessoas que estão ao nosso lado, com as pessoas que podem ser alcançadas por nós a partir da nossa própria casa. Se nós queremos ver nossas famílias solidificadas na fé em Cristo Jesus, se nós queremos que nossos lares sejam construídos e solidificados na fé em Cristo Jesus, nós precisamos olhar para o exemplo de Timóteo, o exemplo de Eunice, o exemplo de Lloyd, e com certeza este exemplo tem muito a ensinar a nós. Através de uma fé bem calcada, uma fé, como nós vimos aqui, que começou nas gerações anteriores a Timóteo. Timóteo agora, na sua juventude, na sua vida adulta, realiza o seu ministério de tal modo a honrar também a fé que recebera dos seus familiares, mãe e avó, dando testemunho de que vale a pena investir na vida espiritual ou no desenvolvimento da vida espiritual dos nossos familiares. Por isso, o tema do retiro que nós escolhemos para esse ano é tão caro, é tão importante para nós. Nós precisamos abrir espaço nos nossos lares, abrir espaço e tempo com qualidade para as pessoas que estão convivendo conosco mais próximos, para que possamos construir uma experiência familiar saudável a partir da palavra de Deus. O primeiro aspecto que quero abordar neste tocante é a necessidade, portanto, de desenvolvermos uma fé genuína. Paulo fala a esse respeito quando faz a saudação a Timóteo, no versículo 5, ele fala com saudosismo, mas principalmente com gratidão a Deus por testemunhar isto na vida da mãe e da avó de Timóteo. Ele diz: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó e em sua mãe. Timóteo tinha uma fé não fingida, ou seja, uma fé genuína, porque recebeu este exemplo dentro de casa. Lloyd ensinou sua fé para sua filha Eunice, e estas transmitiram para Timóteo, neto e filho. Paulo, meus queridos irmãos, se preocupava com a religiosidade aparente no meio da igreja. Nós podemos viver de forma aparente a fé. E se nós vivemos uma fé aparente, nós vivemos uma fé fingida. E Paulo se preocupa com isso ao tempo em que reconhece nestas mulheres o contrário, uma fé não fingida, ou seja, uma fé genuína, fruto de uma vida simples, pura, que manifesta uma crença honesta, uma fé genuína e um temor real a Deus, que também estavam presentes, características que também estavam presentes em Timóteo. Esta, repito, é uma característica importante que deve ser cultivada dentro dos nossos lares. A fé sem fingimento. Sabe, para você que tem crianças dentro de casa, você, creio, já sabe disso. Se não sabe, precisa saber.
As crianças percebem se nós realmente acreditamos naquilo que nós falamos. As crianças, elas notam se o comportamento que nós manifestamos, por exemplo, na igreja ou em outros ambientes, é o mesmo que nós manifestamos dentro de casa. Nós precisamos ter na fé o escudo que protege a nossa família. Paulo, quando fala sobre a armadura de Deus, nos lembra que a fé é o escudo. Ele diz que nós precisamos usar o escudo da fé. Se nós temos uma fé sem fingimento, nós estaremos protegidos. A maior influência que nós podemos transmitir é uma fé genuína às pessoas que convivem conosco, que são da nossa família. Outro aspecto importante que nós percebemos na vida de Timóteo, quando olhamos para a sua vida, para o seu ministério e para aquilo que Paulo ressalta quando escreve as cartas endereçadas a este jovem pastor, é que nós precisamos, se queremos que nossa fé não apenas comece em casa, mas também se solidifique nela, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Muitas pessoas acham que o espaço para estudar a palavra de Deus é apenas na igreja. Aliás, eu quero abrir espaço para perguntar, nós já estamos chegando ao final do segundo mês do ano. Você tem feito a sua leitura bíblica regular? Você iniciou a leitura bíblica novamente este ano? Você tem acalentado dentro de você o propósito de ler a Bíblia toda ao longo de um ano? Você tem adotado este alvo pessoal a cada ano de iniciar e encerrar o ano lendo toda a Bíblia? Se você ainda não tem estabelecido este alvo para a sua vida, faça isso. Se você não começou ainda, comece agora. Comece agora e estabeleça como alvo ler a palavra de Deus até o último dia deste ano. Encerrar toda a Bíblia. Leia a Bíblia inteira pelo menos uma vez por ano, a cada ano. E você verá como isto será benéfico, saudável para a sua vida e para a vida da sua família. Muitas pessoas acreditam que o espaço de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia, de estudá-la, é somente na igreja, é somente na escola bíblica. Não. A casa, o nosso lar, é também um espaço importante e necessário para que nós possamos estudar, para que nós possamos nos aprofundar no estudo e no conhecimento da palavra de Deus. Nessa mesma carta, no capítulo 3, versos 14 e 15, Paulo diz a Timóteo: quanto a você, permaneça nas coisas, falando a Timóteo, Paulo está falando a Timóteo, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu. Paulo está orientando Timóteo a que ele possa se manter firme naquilo que ele vinha aprendendo ao longo do tempo. Parte do que ele aprendeu foi com ele, Paulo. Mas parte do que ele aprendeu foi dentro de casa, com sua mãe e com sua avó, que lhe dedicaram, que lhe deixaram como legado a sua fé. Permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Aqui Paulo lembra, meus irmãos, que Timóteo foi educado nos caminhos do Senhor, aprendendo a palavra de Deus desde cedo. Como eu disse, isso com certeza veio através de sua avó e de sua mãe. Essas mulheres que talvez, quem sabe, provavelmente nem soubessem ler ou escrever, cumpriram o sacerdócio familiar, provendo meios para que as escrituras pudessem ser ensinadas a seu filho Timóteo.
Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Deuteronômio 6, de 6 a 9. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas. Converse sobre a palavra de Deus com as pessoas da sua casa. Que a palavra de Deus esteja presente no diálogo familiar. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Por que nós vamos pensar em estudar a palavra de Deus só na igreja, se a maior parte do nosso tempo durante a semana não é aqui no templo? Não é aqui dentro da igreja, nem nós, nem dos nossos filhos. Então nós precisamos aproveitar todo o tempo que nós temos, com as pessoas que residem conosco, que convivem conosco, para ensinar, para compartilhar a palavra de Deus. O tempo de culto, o tempo de escola bíblica, o tempo de ensino formal aqui, é um recorte da nossa semana. E compartilhar a palavra, conhecer a palavra, aprender da palavra, ensinar a palavra, precisa ser um movimento diário das nossas vidas. No dia a dia, em família, é preciso haver espaço para falar, para estudar as Escrituras. A fé precisa ter base dentro de casa. Falando mais uma vez do texto que será a divisa para o nosso retiro, é com sabedoria que se constrói a casa. E a sabedoria, ela tem como base, ela tem como fundamento, como nascedouro, a palavra de Deus. Outro elemento é a consciência da necessidade de oferecermos sempre um bom testemunho de vida. Relato da viagem missionária presente a partir do capítulo 16 de Atos, especialmente entre os versos 1 e 2, nós lemos assim, Atos 16, 1 e 2. Chegou a Derbe, depois a Listra, falando a respeito de Paulo, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe de Timóteo, ou seja, Eunice, era judia, convertida, e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele, falando a respeito deste jovem Timóteo. Aqui não é Paulo quem escreve, no livro de Atos quem escreve é Lucas, um dos outros companheiros do apóstolo Paulo. É Lucas quem está falando sobre a família de Timóteo, sobre a maneira como ele, Timóteo, conheceu o apóstolo. E nesse momento Lucas revela como a sua mãe, a mãe de Timóteo, Eunice, como a sua avó, que eram de origem judias, se tornaram cristãs porque se converteram. Fala então do testemunho de conversão delas, especialmente de Eunice, que era conhecido pelas igrejas de Listra e Icônio, e fala sobre o testemunho que Timóteo dava. Os irmãos, versículo 2, de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Sabe, meus queridos irmãos, por vezes a incoerência entre o que falamos e o que fazemos impede que as pessoas da nossa própria casa, cônjuge, filhos, pais, vivam o Evangelho. Às vezes nós, pelo grande desafio que é, e realmente é um grande desafio, viver o Evangelho dentro de casa, é um desafio tão grande que nós, por vezes, por sermos incoerentes entre o que falamos e o que fazemos, acabamos, às
às vezes até sem querer, eu admito, nos tornando obstáculos para que as pessoas do nosso lar possam também viver o Evangelho. Sabe, o campo missionário mais desafiador é a nossa casa. Porque dentro de casa, onde as pessoas mais nos conhecem exatamente como nós somos. Quando nós saímos de casa, nós assumimos papéis, comportamentos sociais pré-definidos, no trabalho, na escola, na igreja. Mas em casa, nós somos o que somos. E nossas virtudes, mas também nossas limitações se ressaltam. E nós somos desafiados a oferecer um testemunho saudável para aqueles que dentro de casa podem ser e devem ser impactados pelo Evangelho, pela palavra de Deus, através das nossas vidas. Paulo, inclusive, deixa isso claro quando escreve a Timóteo na primeira carta, falando a respeito do testemunho que deve ser dado dentro de casa, quando ele diz: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, ele está falando num contexto mais amplo, é bem verdade. Mas nesse contexto amplo também cabe o testemunho. Se alguém não cuida dos seus próprios parentes, negou a fé, e é pior do que um descrente. 1 Timóteo 5,8. Testemunho de vida, meus irmãos, é imprescindível para impactar quem está dentro da nossa casa. Nós precisamos praticar a palavra de Deus, precisamos ser coerentes entre aquilo que nós falamos e entre aquilo que nós fazemos. Certo que nós não sabemos muitos detalhes da vida de Eunice, de Lloyd, mas é certo também que a vida delas foi marcada pelo sucesso que tiveram em transmitir a sua fé e o seu testemunho de vida para a geração seguinte, para o seu filho. Interessante, meus irmãos, o nome Eunice significa boa vitória, a que vence, a que alcança muitas vitórias. Creio que isto serve de ilustração para nos mostrar que o maior sucesso que podemos ter é ver nossa família, a maior vitória que nós podemos ter é ver nossa família na presença de Deus. Assim como Eunice viu seu filho Timóteo, que nós possamos ver nossos filhos, nossos pais, nosso cônjuge na presença de Deus. Trabalhando para que a fé possa começar e possa continuar, ser solidificada, permanecer ativa dentro dos nossos lares. Para isso, nós precisamos de uma fé genuína. Nós precisamos da palavra de Deus. Estudar, conhecer, praticar. Para isso, nós precisamos de um bom testemunho de vida, um testemunho coerente, mesmo que num ambiente mais desafiador possível, que é o nosso lar. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que a fé dentro de casa seja um penhor em nossas vidas para a glória do nosso Deus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, continuando esse tempo de oração, tempo de busca, tempo de reflexão daquilo que Deus tem falado ao nosso coração, tempo de nós nos apresentarmos a Ele, trazendo os nossos motivos, trazendo a nossa súplica, colocando a vida dos nossos familiares,
a vida das pessoas que residem conosco, a vida das pessoas que moram dentro da mesma casa que nós. Enfim, tempo agora de você orar pela sua família. Se você quiser, você pode escrever agora aqui na nossa transmissão, no nosso chat, o nome das pessoas da sua casa. Quem mora com você, nós vamos orar por todas as famílias. Vamos orar pelas famílias da nossa igreja. Vamos orar pelas pessoas cujos nomes forem trazidos. Nós vamos encaminhar, vamos remeter todos estes nomes aos irmãos que se comprometem em oração através do ministério de oração da nossa igreja. Então, fique à vontade neste tempo para colocar aqui no chat o nome de alguém, o seu motivo de súplica ou de intercessão, que nós queremos apresentá-lo diante do Senhor. Vamos orar pelo nosso retiro que está às portas, que Deus abençoe toda a preparação final. Os itens de logística já estão seguindo para lá nessa semana. Na sexta-feira, parte da equipe também já está seguindo. E no sábado, todos nós estaremos indo participar do nosso retiro. Você que não poderá participar conosco dessa vez, presencialmente, você também é parte do retiro através das suas orações. Toda a igreja participa do retiro, ainda que não como inscrito. Mas, se você não poderá estar inscrito no retiro neste ano, você, como igreja, tem o compromisso de participar através das suas orações. Vamos então à presença do Senhor em oração mais uma vez. Pai Santo, Pai querido, Pai bendito, nós estamos na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra que fala o nosso coração e nos mostra com clareza como nós devemos conduzir as nossas vidas e as nossas famílias na presença do Senhor. Obrigado a Deus, porque nós temos exemplos tão caros na Tua palavra, como o exemplo de Timóteo, o exemplo de sua mãe Eunice, de sua avó Lloyd e de outras famílias que nos mostram o valor e a importância de nós investirmos na fé que inicia, que começa dentro de nossas casas. Que nós possamos buscar a sabedoria que vem do alto, que possamos construir nossas casas sobre a rocha, que nós possamos, ó Deus, firmar os nossos passos, os nossos pés em Cristo Jesus. Pai Santo, Pai querido, nós queremos nesta hora pedir que o Senhor possa visitar cada família da nossa igreja, cada pai, cada mãe, cada filho, cada esposo, cada esposa, cada família uninuclear, cada pessoa, cada reunião de entes, de parentes que reside no mesmo ambiente, suplicando a Deus para que o Senhor possa orientar, dirigir, conduzir nossas famílias, a fim de que tenhamos uma igreja saudável, fruto de famílias que caminham de forma saudáveis na Tua presença. Oramos, ó Deus, pelos nossos lares, pelas nossas casas, pelas nossas famílias, pedindo, ó Pai, que o Senhor possa nos sustentar e proteger, que as setas inflamadas do maligno não nos alcancem, não prosperem contra nós. Pai, que nós não sejamos alcançados, derrubados pelo laço do passarinheiro, que nós, ó Deus, possamos permanecer firmes em Ti. Oramos pelo Ministério de Famílias da nossa igreja, pelo Ministério com Juventude, pelo Ministério com Crianças, pelo Ministério com Idosos, nosso grupo Rocha Eterna. Oramos pelas nossas lideranças, pelos nossos pastores que trabalham especialmente nestas áreas, pastor Alexandre, pastor David, os demais líderes, demais pastores que assistem à igreja. Ó Deus, nós oramos pedindo que o Senhor nos sustente. Oramos pelo irmão Mauro, irmã Deusinha,
que lidera o ministério com famílias da igreja. Oramos, ó Deus, pelo trabalho com mulheres, pelo trabalho com homens, trabalhos estes que têm sido, ó Deus, realizados extemporaneamente, mas nós temos visto movimentos da parte do Senhor para que ações mais contínuas possam acontecer. Te louvamos, ó Deus, pelo grupo de homens que tem sido levantado para orar a cada segunda-feira pela manhã. Obrigado, ó Deus, porque sabemos que isto é ação do Teu Espírito em nosso meio. Continua, Senhor, a nos levantar para que, a partir de nós, nossos lares e nossa igreja possam continuar caminhando de acordo com a Tua vontade. Oramos pelo nosso retiro. Obrigado por tudo que já podemos preparar até aqui. O Senhor sabe da alegria do nosso coração por vermos todo esse movimento, tantos inscritos, todas as bênçãos já experimentadas durante esse tempo de preparação. Nós cremos, Senhor, que serão dias maravilhosos, dias extraordinários. Cremos que serão dias, ó Deus, que ficarão de fato marcados na nossa memória e na história da nossa igreja. Abençoa desde já todo o deslocamento até o retiro, da equipe, todos os acampantes, os nossos preletores, os leve em paz até lá e nos abençoa durante esse tempo. Pai, pedimos por toda a programação e por tudo que iremos ouvir e participar ali. Pedimos agora que o Senhor possa visitar cada pessoa que está conosco, participando do chat, deixando aqui o seu motivo de oração, compartilhando, ó Deus, sua súplica, apresentando o nome de alguém, agradecendo por alguma razão. Nós oramos por cada motivo, por cada graça apresentada, por cada súplica colocada diante do Senhor. Pedimos, ó Deus, que possa abençoar conforme a Tua vontade, atender conforme o Teu querer. Mostra, Senhor, a Tua vontade e cumpre o Teu querer nas nossas vidas. Oramos pelos enfermos, suplicamos, ó Deus, a cura, suplicamos o consolo para os enlutados e clamamos por uma porta de emprego àqueles que estão desempregados. Ó Deus, oramos por tudo isto e o fazemos mais uma vez em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, meu querido irmão. Estamos chegando ao final de mais uma celebração. Quero lembrar algumas informações importantes. Todas as quartas-feiras, você pode estar conosco aqui no templo orando. Nós temos todas as quartas a nossa reunião de oração. Acontece em uma das nossas salas aqui, das nossas instalações, do nosso prédio. Nós temos outros movimentos acontecendo também nas quartas-feiras, treinamentos. Teremos no próximo mês o início dos cursos da Universidade da Família, dentro do Ministério da Educação Cristã e do Ministério da Família da nossa igreja. Serão as nossas quartas mais. E você pode estar conosco na quarta-feira em uma destas ações que a igreja está promovendo para a nossa edificação. Os cultos de quarta-feira, que são transmitidos por este canal, como o culto de hoje, passarão depois do carnaval, depois da quarta-feira chamada de cinzas, na semana seguinte, passarão a ser veiculados ou ser transmitidos em tempo real na terça-feira de cada semana. Então, nós pedimos a sua atenção para este detalhe. Você continuará podendo ter acesso na quarta-feira, mas ele será lançado no nosso canal em tempo real, ao vivo, na terça-feira de cada semana, às 20 horas. Você pode então passar a cultuar conosco nesse espaço, neste canal, em nosso culto de oração, às terças-feiras, às 20 horas, ou em qualquer dia, em qualquer horário, em qualquer momento. Você pode voltar ao nosso canal e ter acesso ao culto de oração da semana e a outros conteúdos que nós temos aqui. Que Deus então abençoe a sua vida, esteja em oração. Se puder estar conosco, pelo menos em algum dia do retiro, você é bem-vindo. Procure a nossa equipe, a nossa coordenação, para que você possa garantir a sua vaga e estar conosco. E não se esqueça, domingo agora não teremos programações aqui em nosso templo por conta do nosso retiro espiritual. Que Deus abençoe
a sua vida. Nos vemos no próximo encontro. Tchau, tchau.